Oi pessoal, eu sou a Thaís. Hoje nós vamos resolver juntos a questão 106 do Enem de 2018, caderno amarelo. Eu vou ler o enunciado aqui no meu papel e vocês estão vendo ele aí na tela. Ele diz o seguinte: muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Então aí na imagem vocês observam como se fosse uma vista lateral da tela, com um dedinho apertando, e aí você observa a pressão que ele faz na tela, e com essa pressão ele vai fechar alguns pontos do circuito que a gente está observando à direita. A pergunta é: qual é a resistência equivalente ao circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Bom, então vamos lá. Vocês viram que ele traz todo um contexto atual, né? Bonita essa questão. Todo um contexto atual sobre smartphones, as novas telas que antes vocês pode ser que nunca viram um celular com tecla, mas eu vi o celular com tecla, depois o celular com tela. Então tudo isso envolve um simples exercício de calcular a resistência equivalente. Porém, você tem que observar aqui. Aqui a gente tem um circuito, aqui uma força eletromotriz, ótimo. E o circuito ele tem dois pontos abertos. E o que acontece é quando o toque acontece na tela, o que vai fechar é o circuito no ponto A, aqui, certo? Então vai fechar só no ponto A, quer dizer que o B vai se manter do jeitinho que ele está ali enunciado. E nós precisamos descobrir a resistência equivalente a esse circuito. Para isso, nós temos que saber onde passa a corrente e onde não passa com essa nova configuração, tá bom? Então vamos pensar o seguinte, ó, essa é a nossa força eletromotriz. A corrente vai sair daqui, beleza? Quando ela chega nesse nó, ela vem uma parte para esse resistor e uma parte vai descer aqui, certo? Só que, gente, tá vendo que esse fio AB, que contém um resistor de 4 kΩ, ele simplesmente vem para uma região aberta, né? Então é como se assim, ó, esses elétrons que estão passando aqui, quando eles observam o nó A, quando eles observam esse ponto A, o que eles enxergam? Eles enxergam um possível caminho, porque aqui tem um condutor, certo? Um condutor que fecha até voltar aqui na nossa fonte. E eles observam nesse outro caminho como se tivesse uma resistência infinita. Porque aqui, olha, o circuito é aberto, então eles vão chegar até aqui e não vão conseguir continuar. Quer dizer que devido a essa abertura, esse resistor, ele vai ser inutilizado. Por quê? Porque ele está indo para uma região de abertura do circuito, tá? Porque os elétrons não vão passar por aqui, a resistência é muito alta devido ao circuito aberto. Então, todos esses elétrons que descem aqui, eles vão voltar nesse fio, se unir novamente aqui e voltar. Então, o circuito equivalente que nós temos que enxergar aqui, ó, seria esse daqui. O resistor, esse funciona, esse funciona, esse funciona. E só 4 kΩ aqui, 4 kΩ aqui, 4 kΩ aqui. E essa é a força eletromotriz, parte positiva e negativa. É isso que nós temos que enxergar e achar a resistência equivalente a esses três resistores, certo? Então tá vendo? Parece tão simples, mas tem esse detalhe que pode nos complicar. Beleza, olhando para essa configuração nova, então, percebem que esses dois resistores estão em paralelo, né? Porque estão, ó, por exemplo, isso aqui a gente chama de ponto C, esse também é o ponto C. Se aqui for D, aqui também é D.
né? Então eles estão entre os mesmos dois terminais. Se estão em paralelos, a gente pode achar uma resistência equivalente a eles. Beleza? Tá, a gente sabe que em paralelo eu posso escrever que 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre 4 mais 1 sobre 4, certo? Então, eu posso escrever que 1 sobre a resistência equivalente vai ser 2 sobre 4, podemos somar porque tem mesmo denominador. R equivalente vai ser 4 sobre 2, invertendo tudo. Então, a resistência equivalente é de 2 quiloohms. De forma prática, você pode perceber que sempre que põe em paralelo dois resistores de mesmo valor, a equivalência é a metade deles, tá? Ou você pode também usar aquela regrinha do produto sobre a soma. Falar que R equivalente vai ser R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Isso é uma forma simplificada para essa formulinha quando você só está pondo em paralelo dois resistores, certo? Então, ao longo do tempo nós vamos usando todas elas, certo? Então, ótimo. Chegamos a essa conclusão. Então, viemos daqui para cá, agora vamos voltar para cá, ó. Chegamos nesse circuito aqui. Então, no lugar daqueles, eu vou colocar um único resistor de 2 quiloohms e em série agora com um resistor de 4 quiloohms. Fechou o circuito, força eletromotriz, certo? Agora, Thaís, como você sabe que está em série? Eu sei que está em série porque neles passa uma única corrente. Então, eu sei que é paralelo quando estão entre os mesmos terminais, os mesmos pontos, tem a mesma diferença de potencial entre eles. E estão em série quando eles possuem a mesma corrente passando neles. E quando estão em série, para achar a resistência equivalente a esse parzinho, a gente faz a soma simples entre eles. Então, aqui o R equivalente vai ser 2 mais 4. R equivalente vale 6 quiloohms. Essa é a nossa resposta. Mas, para terminar, sou a louca de gostar de desenhar o circuito equivalente, porque eu adoro visualizar. Esse seria o nosso circuito equivalente, ó, 6 quiloohms. Esse daqui. Então, não é bonito no final? Todo esse circuito aqui, ele é equivalente a esse simples circuito no final do exercício. Quer dizer que a nossa resposta é a resposta C. C de cebola. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Obrigada e bons estudos!